Certa vez, Jesus Cristo estava conversando com os seus discípulos e ali ele estava dando para eles algumas orientações sobre como eles deveriam propagar os seus ensinamentos, como eles deveriam ensinar a palavra, o que ele estava transmitindo para eles. E ele estava dizendo como eles deveriam se comportar, onde eles deveriam ir, o que eles deveriam levar consigo para essas pregações ou para esses lugares que eles deveriam ir. E naquele momento ele disse para eles o seguinte, ele disse: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Bom, vamos entender então as características do lobo. Por que Jesus Cristo estaria advertindo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que eles se meteriam entre lobos, né? O lobo é um animal social que vive geralmente em alcateias e sua atuação envolve principalmente a caça em grupo, em bando, né? A comunicação é através de uivos e expressões corporais, defendendo o seu território. Os lobos também são predadores oportunistas, capazes de caçar em grupo ou também eles podem caçar em bando ou solitário. As alcateias geralmente caçam em conjunto, utilizando estratégias bem coordenadas para abater as presas de todos os tamanhos, pequenos, médios e também os grandes, como alces, como renas, como bisões, como também os animais, como um coelho, né, uma ave qualquer, aí, um peixe, até peixe. E animais também menores ainda, como os roedores. E, inclusive, a carniça de animais mortos. Então, por isso, ele advertiu do perigo de estar entre lobos. Em áreas urbanizadas, os lobos podem ocasionalmente atacar animais domésticos e devoram inclusive aqueles animais que estão doentes ou fracos. Lobos usam uma variedade de sons, né? Eu falei de uivos, não? De sons rosnados, latidos, para se comunicar entre si. Bom, eu essa semana estive vendo um vídeo, né? E isso me chamou a atenção, né? Esse vídeo é um vídeo de um senhor chamado Toshio, né? Ele é ateu e me chamou a atenção a forma como ele se expressa nesse vídeo. Eu não quero de nenhuma forma falar que o senhor Toshio é um lobo, porém, voltando ao lobo, eles se comunicam através de expressões corporais, como postura, movimentos de cauda e expressões faciais. Os lobos são particularmente importantes para manter a coesão da alcateia e demarcar territórios e localizar outros lobos. Agora, voltando ao Sr. Toshio, por que me chamou a atenção? Porque esse vídeo que ele fez é um vídeo até certa forma irônico, muito debochado. Aliás, outros vídeos que ele fez, ele tem esse estilo, né, meio ofensivo. Então, eu gostaria de reagir com vocês esse vídeo e traçar alguns comentários sobre o que esse Sr. Toshio ele fala. Vamos ouvir então um pouquinho e eu vou comentando com vocês, e que eu achei interessante esse vídeo. E ele vai falar sobre o Espírito Santo, a inexistência do Espírito Santo. Vamos então ouvi-lo. Vamos ver o que ele fala. Nesse vídeo aqui eu vou te provar que não tem Espírito Santo nenhum. E como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Eu vou mostrar a vida dos próprios crentes, aquilo que eles fazem, aquilo que eles simplesmente gostam de apregoar e de condenar aqueles que simplesmente ousam dizer a verdade. Como, por exemplo, eu faço aqui, vários outros amigos, amigas, colegas que procuram trazer à luz as verdades específicas das escrituras sangrentas. Das escrituras sagradas, né? Pois é. Aqui ele já começa falando sobre escrituras sangrentas.
e não sagradas. Se isso não é um deboche, eu não sei o que é deboche, né? Mas vamos continuar ouvindo o Sr. Toshio. E quando eles se deparam com vídeos como os meus e de outras pessoas, ao invés de elas seguirem o que a Bíblia fala, ao invés de elas demonstrarem o poder de Deus e do Espírito Santo e o amor e o fruto do Espírito que deveria estar ali emanando delas, não! Elas revelam o que a religião, na verdade, faz. Então, quando eu assisti essas reações, né, que partiu dos seus seguidores, foi quando eu comecei a pensar sobre por que as pessoas reagiram dessa forma. Eu comecei a analisar a situação e eu disse, bom, ele de certa forma tem razão, né? Quer dizer, um cristão, aquele que se diz cristão, não deveria reagir dessa forma. Mas, por outro lado, o que estaria fazendo o Sr. Toshio para provocar a ira ao que está assistindo, ao que está vendo, ao que está lendo o que ele fala? E ele usa expressões que afrontam, que provocam essas reações dessas pessoas. Mas vamos continuar ouvindo. A religião basicamente faz com que a cabeça das pessoas fique de um jeito assim, não, eu sou correto e todos os outros estão errados. Se eles estão errados e eles vêm contra mim, ao invés de eu mostrar que eles podem pensar de maneira diferente, não, eu vou condená-los. Eu quero que eles se calem. Eu quero que eles fiquem quietos. Afinal de contas, a liberdade só cabe a mim. Eu posso falar do que eu quiser. Eles não podem. Ainda mais se falarem contra o que eu digo. Eu posso falar que eles são do mal. Eu posso condená-los. Mas eles não podem fazer isso a meu respeito. Então, quer dizer, na verdade aqui ele está falando o que é a posição digamos, um seguidor, né, que se diz cristão, em relação ao que ele fala. Eu comecei a pensar, mas espera aí, ele está dizendo, digamos, usando a mesma linguagem daquele que o segue, daquele que o ouve. Então, como que eu posso me posicionar contrário a uma situação quando eu estou atuando daquela mesma forma? Então, se eu estou falando de alguém que está no nível baixo, eu estou descendo ao mesmo nível dessa pessoa para poder mostrar que ele está errado. Então, eu não vejo sentido essa crítica. Ou seja, para eu criticar alguém, eu tenho que, pelo menos, já que eu sou contrário àquela forma de reação dele, eu tenho que reagir diferente e mostrar para ele que aquela não seria uma forma mais correta, mais condizente com o que eu espero que fosse, né, aquela reação daquela pessoa. Vamos continuar ouvindo. Então, a religião cega as pessoas de tal forma que esse entendimento idiota que elas possuem faz com que elas se tornem racistas, misóginas, homofóbicas, assassinas, simplesmente porque elas acreditam que o que elas receberam foi de algum Deus e que esse Deus deixa claro que, olha, se tiver comigo, tá tudo bem. Mas quem não é por mim, é contra mim. Logo, se é contra ele, o que esse Deus faz? Ele mata. Olha só o que esse rapaz fala. Ele chega a falar que o cristão é um idiota, simplesmente porque não crê como ele. Então, é um paradoxo, é contraditório o que ele fala. Ou seja, ele está criticando a ofensa recebida de alguém com ofensas. Ou seja, um erro não justifica o outro. Eu não vejo mais que uma provocação, porque o argumento aí, ele é ausente tanto de um lado como do outro, né? Ele está dizendo que o cristão, por pensar daquele jeito, ele fala que a Bíblia faz do cristão ser racista, homofóbico, misógino, assassino. É isso que ele fala. Por quê? Porque o cristão acredita em um Deus que ele não tem essa capacidade de conceber, ou seja, ele não tem essa percepção, ou não tem essa crença, não tem essa capacidade de acreditar em Deus, e por não ter essa percepção, então o outro, ele é misógino, ele é homofóbico, e ele inclusive usa expressões aqui, mais fortes ainda, ele fala que é a expressão da podridão humana. Ele chega a falar isso, a expressão da podridão humana. Ele chama o cristão de assassino.
Olha, tem uma escritura muito interessante, já que ele citou esse comportamento, e ele vai citar mais na frente algumas escrituras, né, para poder justificar. Tem uma escritura que eu queria mostrar para o senhor Toshio. Está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 3 e versículo 5, onde o Senhor fala assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, por que eu tenho que reparar o erro do outro quando eu finjo que isso não existe em mim? Por que eu não olho primeiro o que está me impedindo de ver? Por que eu não olho os meus defeitos primeiro antes de atacar o defeito do outro? Que é o que ele faz. Ele fala que o cristão é isso, mas ele está usando as mesmas armas para atacar aquele que acredita, que pensa diferente dele. E no versículo 5 ainda fala hipócrita, isso as escrituras, lá na Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, tira a primeira trave do seu olho, e então verá claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, Sr. Toshio, se eu quero criticar, ou não aceito, não acho que é correto, a forma como aquela pessoa reagiu ao que eu falei, ao que eu publiquei, eu tenho que ter uma forma de corrigir isso. Eu tenho que ter uma forma de mostrar para ele o que está errado na forma dele se posicionar. Porque argumentos são diferentes, nós somos diferentes. Eu sou diferente do senhor e o senhor é diferente de mim. Então o senhor pensa de um jeito, eu penso de outro, então eu não tenho como nem porquê ofender o senhor, porque o senhor pensa diferente de mim. Ele fala que a religião faz isso, né? Que a religião, ela mexe com a cabeça da pessoa de uma forma equivocada. Mas então eu pergunto para o senhor, e a ausência da religião? Não faz a mesma coisa? Eu poderia falar isso para o senhor, né? Eu não quero julgar o senhor, mas estou mostrando o que é, estou mostrando os fatos, né? O que o senhor está buscando é exatamente o que o senhor está fazendo. Então essa não seria a melhor forma de poder corrigir ou mostrar para a pessoa a sua forma de pensamento, né? Vamos ouvir um pouquinho mais para ver o que ele continua falando. Entende? Ele faz um mal para a pessoa e ele condena eternamente. Ou seja, é uma entidade que simplesmente não presta e que, na verdade, não tem Deus nenhum, apenas é a mais profunda expressão da podridão humana. O Deus cristão é assim, o Deus muçulmano é assim, o Deus judaico é assim, e todos e quaisquer tipos de deuses que querem de alguma maneira em sua mitologia, que obviamente foram criadas pelos seres humanos, tentando impor a sua visão de mundo, e ai daquele que pensa diferente. Percebe o jeito como ele se expressa? Então, ele ofende claramente a crença do outro. Ele tem liberdade e deve ter liberdade de se expressar, não vejo mal em que ele se expresse, mas o que eu estou dizendo é que ele não pode cobrar do outro uma forma, um posicionamento que ele mesmo está usando. Eu não vejo sentido nisso, né? Não vejo sentido você esperar que o outro reaja quando você está reagindo igual ao outro. Eu não vejo absolutamente sentido nenhum nessa forma de poder se posicionar. Você tem um pensamento, ele tem outro, ele tem um Deus, a forma de crença dele. Você pode ter outros deuses, porque na verdade o Deus não é só um personagem, né? Deus é aquilo que eu adoro, é aquilo que eu tenho como prioridade na minha vida, é aquilo que eu privilegio, é aquilo que eu adoto como... Ou seja, eu posso ter vários ídolos na minha vida. E o seu Deus pode ser, não sei, pode ser dinheiro, pode ser uma dedicação a alguma coisa muito idolatrada que a pessoa tem, pode ser inclusive personagens, por que não? Mas cada um tem sua crença, sua forma de ver a vida, né? E o senhor ofende o tempo inteiro. Então, quando o senhor ofende, o senhor está provocando a que o outro reaja, né? E aí não é o cristão, é aquela pessoa que está ouvindo o que o senhor está falando. Porque do jeito que o senhor fala, essa é uma característica sua, eu já vi em vários vídeos seus, o senhor tem mania de generalizar, ou seja, os cristãos, né? E não é assim. Os ateus, também não posso falar isso, existem ateus que ouvem, que dialogam, que conversam, que explicam. O senhor não tá dentro desse perfil, porque o senhor está cobrando a reação do outro daquilo que o senhor faz, do jeito que o senhor fala. E o senhor fala que eles, por portarem daquele jeito, por se comportarem daquele jeito, é porque há uma inexistência do Espírito Santo. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Pelo contrário, exatamente pelo contrário. Por quê?
porque o Espírito Santo não pode manipular pessoas, né? O Espírito Santo não pode manipular pessoas. Isso é uma cultura até de forma equivocada, né? Pensar que Deus pode manipular pessoas. Deus não vai manipular pessoas. Deus deu a cada um de nós que nascemos uma consciência. A sua consciência funciona, porque o senhor não estaria falando aí se não tivesse consciência. Então, a sua consciência é que vai determinar ao senhor o que é bom, o que é errado, o que pode, o que não pode. Isso é a consciência, é o seu livre-arbítrio. Isso é dado ao senhor, que não é cristão, e é dado também ao cristão. Agora, vai depender do senhor ou do cristão agir corretamente de acordo com a sua consciência. Então, não é o cristão, porque ateus e cristãos também ficam agitados, ficam nervosos, brigam, falam coisas que não devem, ficam agitados. E tem outros que são mais mansos. Ali na escritura que nós vimos no início, Cristo fala: sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, na verdade, ele está dizendo inofensivos como as pombas, não significa que seja ignorante, que não conheça, que não saiba argumentar, mas que não precisa agredir, como é o que o senhor está fazendo. Então tem cristão que vai perder a paciência, como tem ateu que perde a paciência. Então não pode generalizar os cristãos e fazer dessa narrativa um motivo para excluir Deus, como o senhor está fazendo.